nós falamos aqui, tá certo? O livro do Raman, que é um livro de teoria eletromagnética, né? Tem um livro de lasers do Sigma, mas é um livro muito grande, que tem várias coisas, muito mais do que está cobrindo aqui, mas isso são referências, né? Tem essas notas de aula disponíveis, se vocês quiserem, a senha é a mesma dessa senha daqui, tá certo? Então, está na página da graduação de Eletromag 1, quem quiser revisar, está lá. E mais esse livro do Wolff, Born Wolff, que é um livro muito bom também na área de ótica. Tem alguns links interessantes aqui, tá certo? Da pós-graduação vocês conhecem, né? Departamento. Wikipedia, nunca esqueçam, Wikipedia é uma boa referência científica também, tá certo? Tem esse link aqui, o Math World, né? Base de referência de matemática. Né? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre alguma função, vão lá e descubram. Né? Mas hoje em dia, basta escrever as coisas no Google, vocês acham talvez a melhor referência no Google. Né? E para referência científica, vocês podem ir para o portal de periódico da CAPES, que tem disponível para a Universidade Federal de Pernambuco e para outras instituições conveniadas, né? A literatura científica especializada na área da gente, né? E em outras áreas também, certo? Muito bem. Oi. A 95 está aqui. Porque você estava fora, eu dei os endereços aqui. Né? Essa aqui é a página dessa disciplina. Lá no meu portal, né? Que tem, é só botar a 95, certo? E as aulas vão estar de novo na página da pós, né? Aqui, certo? E aqui eu estou indicando também referência em eletromagnetismo, se for o caso, que são aulas, além do material didático, também tem aulas em vídeo agora. Tá? Além de outras referências que, como eu falei, as universidades estão colocando seus cursos disponíveis online, então, onde vocês puderem, utilizem também esse recurso. Né? Muito bem. A gente começa com a breve revisão da teoria eletromagnética. Eu vou de vez em quando mostrar aqui alguma coisa, mas a gente vai mais escrever no nosso quadro virtual. Mas nós temos aí a nossa revisão de teoria eletromagnética, nós temos aí as equações de Maxwell, né, na forma geral, certo? Temos 4 equações. As grandezas, observem que está escrevendo assim, desse jeito, né? A minha letra vai ser assim, tá certo? Vai ser um pouco diferente dessa, é difícil fazer essa letra aqui. Mas as letras são redondas porque os campos são variantes no tempo. Né? Mais adiante, a gente vai usar letras retas, né? Para fasores, certo? Então, E redondo é campo que varia no tempo, H redondo, né? B redondo, né? etc. Certo? Então, nós temos 4 equações que governam 4 grandezas de campo e mais 2 densidades, né? Então, você tem o campo elétrico, volt por metro, né? O vetor indução magnética ou vetor densidade de fluxo magnético em Weber por metro quadrado. Né? Essa equação diz que o rotacional de E existe se houver variação no tempo, né? De acordo com a lei de Lenz. Né? Isso aqui é uma força eletromotriz induzida, acho que eu estou sem a forma integral, mas isso quer dizer a força eletromotriz induzida, né? Integral de EdL, igual a menos DDT, do fluxo, né? Então, o sinal obedece a consequência da lei de Lenz, né? Menos o fluxo, menos a taxa de variação. Então, existe um campo produzido no espaço, se você botar seu espira, ele tenderia a produzir um campo que se oporia ao campo que provoca, né, esse efeito, certo? Deixa eu tirar isso aqui. Mesma coisa, né? Rotacional de H se acopla, ele pode ser produzido por uma corrente, né? Aqui a densidade de corrente, J, em unidades de ampere por metro quadrado, né? O sistema assim. A integral de superfície, fluxo de corrente numa superfície aberta, dá a corrente I, em ampere. Né? E aí, a corrente de deslocamento, a densidade de deslocamento, JD, né? Que aparece aqui nas equações de Maxwell, né? Que é o dDdt, a taxa de variação no tempo, do vetor de deslocamento elétrico ou do vetor densidade de fluxo elétrico. Né? E temos essas relações de conexões diretas entre divergência, né, e a fonte que produz a divergência. O vetor de deslocamento elétrico, o vetor de densidade de fluxo elétrico, tem divergência igual a densidade de carga volumétrica, por um metro cúbico, aqui, ó.
E B tem divergência zero, isso aqui diz que não há cargas magnéticas, né? Certo? Então nós temos essas equações mais condições de contorno, né? Existe, quando você tem meios materiais, né, existe a conexão, né, que a gente chama de relações constitutivas, né? Você precisa conhecê-las para poder resolver as equações de Maxwell no meio material, né? Então, D, epsilon 0E mais P, isso aqui é o vetor polarização, né? Então, essa relação epsilon 0 é a permissividade do vácuo, né? 8,854 10 menos 12 farad por metro. E em meios materiais, a relação entre o vetor B e o vetor campo magnético, esse aqui, essas coisas são amarradas pela magnetização, né, do material, né? Magnetização e campo magnético tem a mesma unidade, que é ampere por metro no sistema SI. Mi0 aqui aparece, permissividade do vácuo, permeabilidade magnética do vácuo, né? No vácuo isso aqui não existe, né? Não existe polarização, não existem dipolos, não existem dipolos magnéticos. Então, D igual a epsilon 0L, eles são a réplica um do outro, né? B igual a M0H. Né? Bom, além disso, quando a gente lida com as equações de Maxwell, a gente vai lidar com materiais distintos, né? A onda tem que passar de um material para o outro. Então, a gente tem que saber como resolver essas equações diferenciais. E a gente precisa saber condições de contorno. As condições de contorno já foram aí derivadas, né, em cursos anteriores, tá certo? Mas você tem essencialmente dois meios, né, 1 e 2. A normal é chamada de U, tá certo? Vai de 1 para 2 sempre, né? Então, a condição de contorno é que o vetor D tem uma descontinuidade igual à densidade de carga de superfície, né? Então, a descontinuidade na componente normal de D, né? Se houver diferença de a posição de D do lado 2, menos, desculpa, isso aqui não é U, né? É normal que vai de 1 para 2, né? D2 menos D1, né? Igual a densidade de carga superficial, se houver, né? Isso vai ocorrer geralmente quando uma corrente cruza dois meios condutores de propriedades distintas, você forma uma densidade superficial de carga, né? Ou então, se você tem um condutor e um dielétrico, certo? Você pode ter uma densidade superficial de carga. No regime dinâmico, isso não ocorre, em princípio, porque a carga se distribui numa parte do meio metálico, certo? Então, você vai ter uma distribuição de carga que é bem confinada, mas não é totalmente na superfície, tá? Então, você trabalhando com as situações, a gente vai vendo em que situações isso vai ocorrer ou não. Para o B também existe uma equação, né? B normal é contínuo porque não existe carga magnética. Então, a componente de B normal, numa interface que vai de meio de 1 para 2, é contínua. Ou seja, se existisse carga magnética, isso aqui daria densidade superficial, como aqui, né? De carga magnética. Essas equações são originadas, né, dessas equações aqui, né? Divergente de D igual a ρ, aparece a carga de superfície aqui. Divergente de B igual a zero, né? Não aparece nada aqui, né? Porque não existe carga magnética. Isso é a carga de superfície magnética, né? E tem mais duas condições de contorno, que são a conservação das componentes tangenciais dos campos E e H, né? Essas letras estão retas, eu esqueci, não tem que arredondá-las, certo? Essa equação aqui é uma, né? Eu me lembrei. A gente vê aí o que quer dizer, certo? O vetorial H2 menos H1 igual a zero, né? Isso aqui vem das relações, das equações de Maxwell que envolvem essas grandezas. Isso aqui quer dizer que, se você olhar bem o que quer dizer essas equações, né?